Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o sistema circulatório, componentes do sangue. Então na nossa aula passada a gente já começou a trabalhar o sistema circulatório, só que a gente não chegou a especificar como que é a composição do sangue. E é justamente isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Só que antes da gente começar, nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente já trabalhou a respeito do sistema circulatório, ou chamado sistema cardiovascular. Primeiro, vamos ver aí a respeito da sua constituição. O sistema cardiovascular do corpo humano, ele é constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, falou em sistema cardiovascular, certamente vocês já lembram do coração. Tá certo ter essa lembrança, porque o coração ele desempenha um papel muito importante, né, que é funcionar como uma bomba. E como bomba faz o quê? Bombeia o sangue por todo o corpo. E aí os vasos sanguíneos vai ser o canal por onde esse bombeamento vai acontecer. Esse sistema, ele tem como papel principal operar a circulação do sangue no organismo. Então, sem o sistema circulatório, o sangue não teria como percorrer todo o nosso corpo. E a gente vai ver que se isso não acontecesse, faltariam algumas funções serem desempenhadas e por isso nós seríamos prejudicados. Então a gente precisa do trabalho ativo desse sistema acontecendo. E além disso, é esse sistema que permite indiretamente que o nosso corpo seja capaz de proteger-se contra infecções, uma vez que é no sangue que nós vamos encontrar células e também proteínas de defesa. E aí, o coração, né, que a gente mencionou, o que vale a gente lembrar sobre ele? O coração, ele é um músculo, é um órgão muscular que possui 4 cavidades, né? A gente tem aí os átrios e os ventrículos, que são aí divididos de acordo com o lugar que eles estão localizados. Nós temos o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E ele vai ser composto por 3 túnicas, vai ter a presença de válvulas que vão ajudar no seu bombeamento e ele vai realizar 2 movimentações a todo momento. Constantemente ele vai estar em sístole e diástole. E o que vai ser isso? Se você já parou para ouvir o seu coração, você percebe, né, que parece um batuque. Nesse batuque, o que está acontecendo? O coração está se contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Esse contrair é exatamente o que a gente chama de sístole. E a diástole vai ser o seu relaxamento. Então, a todo momento, ele está fazendo essa movimentação. Por isso, a gente consegue ouvir. E por isso que muitas vezes também, quando você vai ao médico, uma das coisas que ele faz é auscultar seu coração para ver se está tudo dentro dos conformes, para ver se essa batida está tendo alguma interrupção ou não. E aí, vamos começar a ver alguns detalhes do sangue. Quando a gente fala sobre o sangue ele é um tecido, e é um tecido líquido. Esse tecido líquido, ele vai estar circulando a todo momento pelo nosso organismo, e isso vai ser possível graças à presença dos vasos sanguíneos. E o sangue, o que vale a gente destacar também? Que ele vai ser o meio por onde o oxigênio, nutrientes e hormônios são distribuídos por todo o corpo. Então lembra do que eu falei? O sistema circulatório, assim como outros sistemas que a gente tem no nosso corpo, ele é essencial. E por que ele vai ser essencial? Porque é ele que vai estar distribuindo oxigênio por todo o nosso corpo, o oxigênio que a gente adquire através do processo da respiração. Outra coisa também é que sem a ação do sangue, os hormônios não teriam como circular pela corrente sanguínea. E os hormônios são os que dão as nossas características e desempenham inúmeras funções do nosso corpo também. Fora os nutrientes que a gente precisa também para se desenvolver constantemente. E além disso, do sistema circulatório do nosso sangue, vale a gente destacar também que além dessa função de carregar nutrientes, distribuir oxigênio e os nossos hormônios, ele também vai auxiliar na defesa do nosso organismo. E aí, sobre o sangue, vale a gente trazer também que o sangue ele é um fluido viscoso, que tem a cor avermelhada que circula por todo o organismo, transportando diferentes tipos de materiais. E para vocês terem ideia, o corpo de um indivíduo adulto ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue. E a gente pode inclusive doar parte do nosso sangue a certos períodos,
porque esse sangue ele vai se renovando também, tá? E aí vale vocês verem também nessa imagem que o sangue ele não é uma substância homogênea. Não sei se vocês lembram, vocês estudaram sobre isso de substância homogênea, heterogênea lá no 6º ano. E aí quando a gente fala de substância homogênea, é aquela formada basicamente por um tipo de mistura. E nesse caso do sangue não é isso que acontece, porque depois que passa pelo processo físico da centrifugação, o que a gente vai observar? Que no sangue a gente tem a presença das hemácias, que são aí esse tom avermelhado, temos os leucócitos, temos aí o plasma e plaquetas também. Então são vários componentes necessários para constituir o sangue. Depois que passa pela centrifugação, que é uma rápida velocidade que ele é submetido, a gente consegue observar esses componentes. E aí vale a gente saber também que uma parte do sangue é líquida e vai receber o nome de plasma. E é nessa região que a gente vai encontrar células sanguíneas e também fragmentos de células que são as famosas plaquetas, que inclusive podem indicar, né, se a gente está bem ou não. Como assim? Às vezes quando você vai ao médico, um dos exames que pode ser solicitado é o exame de sangue, para ver qual está sendo a sua taxa de plaquetas. Se estiver abaixo do esperado, já pode ser uma sinalização de que algo está ocorrendo fora da normalidade. E aí, sobre as células sanguíneas, o que vale a gente trazer também? As células sanguíneas, elas são produzidas na medula óssea vermelha, e essa medula óssea vermelha, ela fica dentro de alguns ossos do nosso corpo. E essas células podem ser de 3 tipos. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Percebam que cada um tem um formato e tem também uma coloração, tá? E assim, cada um vai desempenhar uma função no nosso organismo. Não é à toa que tem até os formatos diferentes. Vamos começar entendendo os glóbulos vermelhos. Eles são chamados também de hemácias. São as células em maior quantidade que a gente tem dentro do sangue. Por quê? Porque eles compõem entre 45% a 50% do volume total do sangue. Tem um formato de disco, não apresenta núcleo e contém hemoglobina, que é o composto responsável pela cor avermelhada, que é bem característica do sangue. Além disso, a principal função das hemácias vai ser realizar a troca de dióxido de carbono por oxigênio. Então, as plaquetas aí, né, essa parte avermelhada, as hemoglobinas, elas têm um papel fundamental, que é fazer essa troca, tá, de dióxido de carbono por oxigênio. Os glóbulos brancos já podem ser chamados também de leucócitos. São células sanguíneas nucleadas e são maiores do que os glóbulos vermelhos. E estão presentes no sangue, só que em menor quantidade, entre 5.000 e 10.000 por milímetros cúbicos em condições normais. Esses glóbulos brancos são eles que vão auxiliar no processo de defesa do nosso corpo. Defesa contra quem? Defesa contra agentes estranhos, como a entrada de bactérias, de vírus e até de materiais tóxicos. Então, quem faz essa função de proteção, a nossa linha de frente, vão ser os glóbulos brancos. E aí, finalmente, chegamos às plaquetas. Observem aí na imagem, no cantinho, que aparece vaso sanguíneo normal, uma lesão no vaso sanguíneo e depois a região de um coágulo. As plaquetas, elas conseguem formar esse coágulo para impedir com que o nosso sangue fique escapando, tá? Vocês já podem ter observado isso a partir de algum machucado. Então, as plaquetas, elas são fragmentos de células da medula óssea que são bem menores que os glóbulos brancos e os vermelhos. Em condições normais de saúde, há aproximadamente 300.000 plaquetas por milímetros cúbicos do sangue. Então, como eu falei, quando a gente sofre aí uma lesão, quando a gente sofre algum corte, o nosso corpo ele vai agir de imediato para que o sangue não seja perdido, porque o sangue tem muita função a desempenhar. Se você fica perdendo sangue, essa função vai ser prejudicada. Então, no caso que o nosso corpo vai tentar fazer uma rede para estancar essa saída e impedir com que mais sangue seja jorrado, no caso formando o que a gente chama de coágulo. Então, por isso que é importante, quando o teu corpo faz uma dessas proteções naturalmente, que você não mexa. Porque a partir do momento que você fica mexendo, você vai estar atrapalhando essa defesa natural do corpo, e o corpo vai ter que trabalhar de novo para restaurar
um coágulo, por exemplo. E o tempo de duração das plaquetas também vale a gente trazer que ele é bem curtinho, tá? Só dura de 5 a 9 dias. E aí chegamos nos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos seriam aí as nossas estradas, por onde o sangue pode circular. Vão ser responsáveis por garantir o transporte do sangue pelo corpo. E no sistema circulatório humano, vale a gente trazer que essa circulação sempre vai ser dentro dos vasos, ou seja, nós temos o que nós chamamos de sistema circulatório fechado. E nós vamos ter 3 tipos de vasos sanguíneos, o que vai diferenciar o calibre, tá? Um é mais fino e outro nem tanto. No caso, a gente tem as artérias, veias e capilares, como vocês podem ver na imagem. E aí, para a gente fechar, né, um pouco de todas essas informações que a gente trabalhou na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar agora o nosso exercitando, para reforçar um pouquinho essas informações que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, para começar, vamos ver aí a primeira questão que diz o seguinte: o tecido sanguíneo ele é formado pelo plasma, substância formada principalmente por água e proteínas, e 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa que estão indicados esses elementos. Letra A, hemácias, neurônios e hormônios. Letra B, plaquetas, anticorpos e neurônios. Letra C, miócitos, fibrócitos e hemácias. Ou letra D, plaquetas, hemácias e leucócitos. E aí, qual alternativa foi a que eu falei para vocês a todo momento? Nesse caso, nós falamos aí das plaquetas, das hemácias e dos leucócitos. Lembra que cada um vai desempenhar uma função dentro do nosso corpo, né? As plaquetas vão formar aí a questão dos coágulos no nosso corpo. As hemácias vão fazer a troca de dióxido de carbono pelo oxigênio. E os leucócitos vão ser os nossos glóbulos brancos, que vão atuar na nossa defesa contra a entrada de vírus, bactérias e outros micro-organismos. Na questão 2 já tem assim: imagine que você realizou um exame de sangue e nele você percebeu que houve uma grande queda no número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode levar você a um quadro de hemorragia, leucopenia, anemia ou insuficiência renal. E aí, quando essas plaquetas não estão dentro do esperado, o que você pode acabar tendo? Nesse caso, gente, o que pode estar acontecendo vai ser aí o que a gente chama de hemorragia, tá? E a gente fecha então a nossa aula com esse segundo exercitando. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!